Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo do MP com você é aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça do cidadão capixaba, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público Estadual. No programa de hoje, vamos conversar com a Procuradora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, o NEVID, Catarina Cecim Gazelli. A situação da mulher no Espírito Santo, o aumento na violência da questão de gênero, a forma como o Estado, o poder público, deve buscar soluções para este problema social, são alguns dos temas que vamos conversar com a Procuradora de Justiça. Acompanhe esta entrevista com a doutora Catarina Cecim Gazelli, que trará informações importantes para todos nós. O MP com você entrevista nesta edição a Procuradora de Justiça Catarina Cecim Gazelli. Olá, tudo bem? Como vai a senhora? Tudo bem. Vamos tratar aí, começar falando sobre o mapa da violência, que aponta o Espírito Santo como o estado líder nessa triste estatística de homicídios contra a mulher. Apesar de termos aí uma presidenta da República, né, termos várias mulheres em cargos-chave no governo, inclusive a senhora já foi procuradora-geral de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo, a gente ainda tem essa triste marca. Que avaliação que a gente é possível fazer, que a gente pode fazer, se está havendo um incremento da violência ou as mulheres é que estão denunciando mais? Bom, em relação ao homicídio, a estatística vem da entrada no sistema de saúde, então não há como contestar ou questionar. Uhum. Agora, em violência contra a mulher, nós podemos fazer uma pequena distinção. O homicídio oriundo de violência doméstica e familiar contra a mulher e aquele homicídio que ocorre fora do âmbito da Lei Maria da Penha. Uhum. Ou seja, uma morte por uma questão de dívida, uma morte em relação a uma briga de vizinhos, por qualquer motivo fútil ou tolo, a morte oriunda da questão das drogas. Nós sabemos muito bem que hoje em dia tanto o número de presidiárias em decorrência de drogas tem aumentado ano a ano, quanto vítimas também de homicídio, e que o contexto em que o óbito veio a ocorrer tinha a ver com uso, dívida de droga ou tráfico de droga. Quer dizer, existem duas pontas aí, né? A questão da violência doméstica, realmente, e a questão das mulheres também estarem inseridas nesse mundo de drogas, numa situação mais crítica. Justamente. E daí, se nós separarmos, veja bem, esses homicídios da violência, oriundos da violência doméstica e familiar, o que nós podemos ver de início é a questão da dominação masculina, que vem antes da Idade Média, na realidade, e que no século XXI ela ainda persiste, essa dominação, mas obviamente com outra roupagem, com outras características, não é? Nós falamos muito que a mulher ocupa altos cargos, ou médios cargos, ou cargos menores, mas não desimportantes, muito importantes, cargos de destaque, no desenvolvimento social e econômico do país, inclusive. Mas nós temos também um alto número de casamentos jovens, casais jovens, em que a mulher jamais trabalhou fora, muitas vezes para de estudar, não tem um certo entendimento das coisas, passa a ser mãe muito jovem, e quando vem a questão da dominação do marido sobre ela, muitas vezes começa a haver desentendimentos pela inexperiência, por falta de aconselhamentos familiares ou de amigos, enfim. E a pessoa se vê desenvolvendo, a mulher, né, inclusive biologicamente ainda em desenvolvimento, já casada e mãe, e ela começa a questionar seu casamento, e tem um problema muitas vezes do desemprego do marido, do álcool dele ou de outros tipos de drogas, correto? E que isso vai desencadear no desentendimento no seio da família sobre como criar filhos, como prover a casa, a manutenção da casa, e começa a ter conflitos, e muitas vezes essa questão da dominação vem, que a mulher
vai segurando a situação, porque ela não tem dinheiro para ela viver sozinha com os filhos, teme que ele, muitas vezes sem carteira assinada, não tenha como ela comprovar o valor de salário e vir a ter uma pensão razoável de alimentos para cuidar dos filhos. Ela não tem uma capacitação para trabalhar, então ela vai ficando dentro de casa até que morre. Pois muitas é, uma vezes bastante vem a óbito. né? Então, cada caso é um caso. O que o Ministério Público ele tem que mapear no momento os casos já acontecidos, quantas absolvições ocorreram, quantas condenações ocorreram, verificar o contexto de cada homicídio. Sobre isso, doutora... Isso é bem interessante. Então, sobre isso, a senhora assumiu recentemente aí o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica. Quais são exatamente essas metas aí do Ministério Público? Pois o NEVID já existia, esse núcleo que você apresentou, né, no início do programa. Mas o atual procurador-geral, que assumiu há pouco tempo, há poucos meses, o doutor Éder Pontes da Silva, ele retirou esse NEVID do agrupamento que havia com a Promotoria de Justiça de Direitos da Mulher da capital. Certo. Então, antigamente, se tornava coordenador estadual desse enfrentamento o promotor ou promotora que ocupasse a chefia da promotoria. No caso aqui, nós temos 2 cargos de promotoria. Ora, realmente, os promotores, no caso são 2 colegas, doutoras Sueli Lime Silva e Maria Zulmira Teixeira Bovem, elas têm que fazer certos atendimentos, fiscalizações, a fiscalização também extrajudicial dos inquéritos, dos expedientes que encontram na DEAM, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Elas têm audiências, então fica muito complicado para que uma das 2 colegas tomasse essa diretriz, essa direção. Então agora nós estamos prestigiando no NEVID a situação macro. Então nós temos as assistentes sociais, os psicólogos do NEVID, que estão mapeando nesse momento, já por determinação da doutora Maria Zulmira, a quem eu sucedi nessa função, mapeando as questões da Grande Vitória. Perfeito. Então, ontem eu recebi o mapeamento da situação da rede de enfrentamento a essa violência do município de Cariacica. Eu recebi um documento por escrito, produzido por uma psicóloga e uma assistente social do Ministério Público. Nós vamos, a partir disso, trabalhar numa busca de um trabalho em conjunto mais célere, mais rápido, verificar a porta de entrada do problema, que geralmente o ideal é que seja a delegacia, a DEAM, mas muitas vezes a pessoa vai em primeiro lugar, dependendo do horário, até na própria promotoria ou num posto médico para ser atendido fisicamente ou psicologicamente, enfim. Então, nós estamos trabalhando nós vamos pegar mais a fundo ainda, já estamos trabalhando essa questão da rede. Vamos criar planos de trabalho para tratamento uniforme. Nós queremos ver se nós buscamos uma rotina de trabalho, fazemos uma prática de trabalho em que todos os colegas possam trabalhar em todo o interior do estado também, não somente capital e Grande Vitória no geral. Uma prática integrada. De um modo uniforme. Uniforme. E nós precisamos de trabalhar mais unidos com as delegacias de polícia. Não estou dizendo que não haja um ou outro colega que esteja num patamar maravilhoso de entendimento, não, porque temos. Então, a gente sabe que tem, mas o procurador-geral ainda não sabe aonde é que tem essa boa prática. Certo. Então, nós estamos mapeando essas situações e, por isso, ele criou 4 núcleos no interior do estado. Doutora, a Lei Maria da Penha, ela representou aí um grande avanço para a sociedade, sem dúvida nenhuma. Mas nem todo cidadão tem ciência de como ela funciona. A senhora pode fazer um resuminho do que é essa Lei Maria da Penha? Pois é, a Lei Maria da Penha ela é bem interessante no momento em que nós vamos pegar no sentido
de que um juiz, que seria aparentemente um juiz criminal, para resolver problemas de lesões, de crimes de ameaça, enfim, crimes contra a honra da mulher, e que nós pensamos no início em crime, a palavra crime em si, na realidade, esse juiz, ele atua também numa área familiar, numa área civil, inclusive também na área de direito administrativo. Então, são juizados especiais que nós temos que ter em todo o estado, na realidade, correto? Para um atendimento multidisciplinar, juridicamente falando, porque ele não é só para a área criminal, ele vai atender essa mulher em outras áreas, medidas cautelares de, por exemplo, a mulher saiu de casa correndo porque foi ameaçada, mas ela tem que voltar lá, ela tem que pegar os documentos dela, ela tem que pegar as roupas dela, os remédios dela, né? E ela precisa de uma medida judicial, ela precisa de um acompanhamento até lá. É o mesmo juiz. Perfeito. Nós não podemos pegar essa mulher e colocá-la numa vara criminal, depois numa vara de família, depois numa vara diferente, civil, sem ser família, não. Então, a lei prevê esse juizado, que é realmente especialíssimo. E o Ministério Público, da mesma forma. O promotor de justiça, ele trabalha todas essas questões. Em sintonia. Aparentemente o colega ele é promotor, seria promotor criminal, né? É o que a pessoa imagina de frente. Mas ele é um promotor diferenciado, porque ele atua em vários ramos do direito, inclusive até quando é necessário no atendimento à pessoa. Ele vai ouvir aquela pessoa. Né? A senhora falou também sobre essa rede de proteção à mulher. Como é que funciona essa rede? É uma integração entre vários, a delegacia, o judiciário, o Ministério Público? Quem faz parte dessa rede? Essa rede ela é grande. E por ela ser grande, ela é complexa. E por ela ser complexa, muitas vezes não atua bem. Essa é a realidade fática, né, digamos assim. Mas essa rede, se ela for bem instruída no sentido da comunicação diária e aberta entre essas pessoas envolvidas, que nós costumamos, né, falar em atores envolvidos, mas vamos falar mais claramente, pessoas, todas as pessoas, autoridades públicas, servidores públicos, todas as pessoas envolvidas, se todas essas pessoas se comunicarem bem e logo, imediatamente, nós vamos reduzir o número de mortes. Isso aí é pacífico. Raramente a mulher é assassinada no primeiro ato de violência que ela é recebedora, daquele determinado agressor. Geralmente a morte é uma segunda, uma terceira agressão, correto? Perfeito. Raramente é a primeira vez. Então essa mulher, quando ela procura essa rede, ela tem que funcionar em conjunto. Como é que é isso? São várias portas de entrada. A principal é a delegacia de polícia. Aonde não existir delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN, qualquer outra DPJ vai atender. Perfeito. Isso aí não é só em lugar, não tem que sair do município e ir para outro. Naquele município dela tem delegacia, ela vai lá naquela delegacia. Então tem a delegacia, o delegado ou delegada pode requerer uma medida protetiva para essa mulher. Quem decide essa medida é o Poder Judiciário, é o juiz, correto? Essa mulher também pode ter medida protetiva requerida pelo promotor de justiça, mas quem resolve, decide, é o juiz, tá? Ela pode ser encaminhada imediatamente até para o sistema de saúde ou o sistema de assistência social do município. Então, as prefeituras trabalham, né? Tem o CREAS, né? Praticamente em todos os municípios, ou pelo menos de grande população. E tem vários projetos, muitas prefeituras têm projetos de assistência social que vão auxiliar essa mulher. Aonde não tem, o NEVID vai instar as prefeituras a que façam esse trabalho de capacitação. O Ministério Público realmente é um órgão provocador. Nós não podemos ficar inertes. Nós temos esse poder e garantia constitucional, está na Constituição Federal. Nós temos que atuar, não podemos ser inertes. Então, nós temos que chamar a atenção
das prefeituras onde não tenha. Então, essa mulher, ela pode, de repente, quando ela se machucou, por exemplo, ferimento físico, geralmente a mulher vai lá no sistema de saúde, né? Na unidade de pronto atendimento, no chamado UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que é a unidade de saúde. A enfermeira ou enfermeiro que atender pode fazer a notificação de que houve essa violência e fazer dali outros encaminhamentos. Então, tem várias portas de entrada que precisam de divulgação. Perfeito. Doutora, eu peço licença um minutinho para a senhora. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o MP com você. Hoje entrevistando a Procuradora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Catarina Cecim Gazelli. Doutora, nós falávamos aí da preocupação, né, dessa questão com a violência contra a mulher e a forma como o capixaba, o brasileiro, ainda mantém esse pensamento que a gente pode dizer medieval e discriminatório. Nesse sentido, na prática, no dia a dia, a mulher que sofre algum tipo de violência, ela tem recebido algum tipo de atendimento direto? Olha, quando ela recebe violência física, por exemplo, geralmente vai para uma unidade de saúde. Dali ela vai para uma delegacia de polícia. Da delegacia de polícia vai haver o encaminhamento necessário. Se for preciso uma medida protetiva, o delegado pode requerer ou encaminhar ao Ministério Público, que vai requerer isso ao juiz, que deferirá ou não, dependendo do caso, enfim, e determinará a execução dessa medida para proteger melhor essa mulher. Se for uma questão de violência, por exemplo, psicológica, que não deixa marcas físicas, mesmo assim ela deve procurar, então, ou a delegacia de polícia ou a própria promotoria de justiça, o que ficar mais próximo. Se ela procurar o promotor, em primeiro lugar, e ele perceber que tem necessidade realmente de instauração de inquérito ou alguma coisa que o valha, encaminhará também à delegacia. Existem várias formas de violência, porque quando se fala em violência contra a mulher, nós nos preocupamos mais com a física, devido ao número exacerbado de óbito, né? Exato. Que tem existido. Mas tem a violência patrimonial, a moral, enfim. A psicológica tem várias modalidades, né? Doutora, todos os dias a gente vê aí nos jornais, na imprensa, marido espancando mulher, ex-marido, parceiro, ex-namorado. Se eu sou um vizinho e eu presencio ou eu sei de uma situação de agressão à mulher, eu posso denunciar? Com certeza deve. De que forma? Hoje em dia deve. Por que deve? Porque a pessoa que está assistindo, amanhã ou depois, mesmo que não seja mulher, seja um homem que esteja assistindo isso, ouvindo, enfim, que tenha conhecimento, ele pode amanhã ter uma filha, ele pode ter uma irmã, uma mãe, uma sogra, enfim, uma pessoa, uma amiga, uma grande amiga, envolvida com isso. Então, ele pode procurar a DEAN, a delegacia especializada, ou DPJ, onde não houver DEAN, pode procurar a promotoria, pode procurar, inclusive, Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é uma grande parceira, na realidade, do Ministério Público, especialmente na Grande Vitória, Dr. Carlos Henrique, né, Rios do Amaral, que é um defensor público que está à frente desse núcleo. A Constituição Federal, que é de 88, do século XX, século passado, já tinha posto, está lá em vigor, que o Estado criará mecanismos para coibir a violência no ambiente doméstico. Certo. A Lei Maria da Penha é um exemplo, o Estatuto do Idoso é outro exemplo, né? Então, de leis que vêm proteger para que a família tenha saúde física e mental, as famílias. Afinal de contas, a família é a célula mãe da sociedade. Voltando ao dia a dia aí, doutora, a mulher é espancada, ela vai à delegacia, denuncia. O que mais ela deve fazer? Uma representação também, é isso? Não, quando o crime for de representação, ou seja, ação penal pública condicionada a essa representação,
ela faria. Mas depois de 9 de fevereiro do ano de 2012, quando o Supremo Tribunal Federal diz que o artigo 41 da Lei Maria da Penha é constitucional, correto? E ele coloca, o Supremo Tribunal Federal, a maior corte do país, a mais alta corte, coloca que a ação penal pública, em casos de Maria da Penha, é incondicionada, né? Então não há necessidade dessa representação. O ingresso dessa mulher no sistema de segurança, ou seja, em delegacia de polícia, ou na unidade de pronto atendimento de saúde, ou na própria promotoria de justiça, só esse conhecimento, ou do vizinho que você apontou como exemplo ainda há pouco, isso já faz com que o Ministério Público comece esse caso a ser investigado e a andar, correto? Então, uma representação formal, como existe no Código de Processo Penal, os conteúdos, os requisitos, isso não há necessidade, não. É bem mais simples. E agora, continuando na história. Bom, a mulher foi lá, denunciou, né, houve essa representação, mas ela não pode voltar para casa, porque vai encontrar, vai dar de cara lá com um ex-parceiro, com um parceiro, ou vai estar na rua e vai encontrar. E quais são as medidas protetivas que essa mulher pode requerer? Quem fizer o primeiro atendimento, que vai verificar essa necessidade, que geralmente, nesses casos mais graves, é a delegacia de polícia, vai requerer algum modelo de medida protetiva para essa mulher, que nem sempre é o chamado abrigamento. O abrigamento é para os casos muito graves. Certo. Às vezes há aquela preocupação de não voltar para casa, mas ela tem a casa de um parente, num bairro distante, ela tem condição de ir para outro estado, os pais moram em outro estado da federação, podem ir, as prefeituras têm comprado passagens de ônibus para essas pessoas saírem do lugar, enfim. Existem várias situações, cada caso é um caso. Mas a vida da mulher, ela acaba sendo prejudicada dessa forma, não, doutora? Com certeza. E dos filhos também, Pois né? é. Quando tem a prole, a situação é diferente. Para termos uma ideia, a casa de abrigamento, de abrigo, de Colatina, que é municipal, que a verba é toda do município, da Prefeitura Municipal de Colatina, lá nós temos 22 mulheres e 33 crianças. Acredita? É complicado. Hoje. E como é que é feito isso? Quer dizer, existe um tempo, um período para essas mulheres ficarem nessas casas? Eles procuram ver a questão do princípio da razoabilidade, né? Um tempo razoável para poder fazer outro encaminhamento. A mulher não pode ficar ali a vida toda. Doutora, de que forma... Porque tem que dar, inclusive, vaga, né? Exato. E de que forma o Estado pode contribuir mais para essa situação? A construção de novos abrigos? Quais medidas poderiam ser tomadas pelo poder público como um todo? Não vou colocar apenas o Estado. Pelo poder público como um todo, para tentar minimizar essa situação. A situação capixaba, ela é preocupante realmente. Nós temos apenas um abrigo estadual, correto? Que temos que ter sigilo, não podemos dar endereço de nenhuma casa de abrigo, está dentro da Grande Vitória, né? Ou não necessariamente, mas é um estadual. E temos um do município de Serra e um do município de Colatina, que falei ainda há pouco. Ainda é muito pouco, né? Muito pouco. Guarapari está trabalhando essa questão, sobre essa semana, de se fazer uma casa-abrigo do município de Guarapari. Então, nós precisamos de ter mais casa-abrigo, correto? Mais capacitação para mulheres que não trabalham fora, que não têm emprego, poderem conseguir alguma coisa, haver essa capacitação para trabalhar posteriormente a isso. Quando ela sai dessa casa-abrigo, o que acontece com ela, não é? Nós não podemos achar que a casa-abrigo é a solução para todos os males, não é, absolutamente. Mas é uma ferramenta importante nesse processo de autoestima da mulher, de garantia dela. A senhora tem viajado bastante, aí, participado de diversas reuniões, principalmente nesse sentido, na questão da defesa da mulher, aí, né, do enfrentamento à violência doméstica. Essa situação, ela é exclusiva do Espírito Santo ou outros estados também passam por essa mesma situação? Vários estados, se não todos, passam por essa situação. O que está chamando a atenção para o nosso estado é a questão do óbito, a questão do homicídio contra a mulher, que não se sabe distinguir se é
repito, né, oriundo de violência doméstica, esse alto índice, ou se é a violência contra a mulher no geral, fora desse ambiente. De uma forma ou de outra, o que importa para o Ministério Público Capixaba não é se é por violência doméstica ou não violência doméstica. Qualquer violência preocupa o Ministério Público. Com certeza. E o atual Procurador-Geral está muito empenhado, e ele é um grande humanista, é uma pessoa preocupada com a situação de segurança pública no geral, e está ele muito preocupado com a questão da violência, essa questão dos óbitos no nosso estado. Então, para isso que o NEVID agora tem que trabalhar melhor a questão de políticas públicas. E vai fazer uma separação, doutora, do que é exatamente morte por violência doméstica e do que são outras. É possível fazer essa separação? É possível nos casos daqui para frente. Quando um promotor de justiça ele elabora uma denúncia de homicídio, ele escreve a história daquela morte. Certo. Naquele histórico, ali nós podemos ver o que é uma coisa e o que é outra. A origem daquele impasse. Então, nós podemos, a partir de agora, termos melhores dados. Inclusive, você não perguntou, mas eu vou falar, que é muito importante, especialmente aqui no Estado, pela origem do Estado do Espírito Santo, a sua formação histórica, nós precisamos ter certeza quantas mulheres afrodescendentes são vítimas da violência. Há esse questionamento. Porque é um número maior, um número menor? Há esse questionamento, querem saber. Então, nós não estamos sabendo dizer. Não existem dados específicos sobre isso. Então, nós temos que trabalhar melhor. E, para isso, já tem um grupo das promotoras dos subnúcleos, criados recentemente, que estamos trabalhando um outro tipo de questionário para ser respondido pelas promotorias de justiça. Nós vamos fazer um novo modelo de pesquisa. Perfeito. O mais completo possível. Doutora, nosso tempo está acabando. Que mensagem o Ministério Público pode deixar para a população capixaba e principalmente para as mulheres aqui do nosso estado? Pois não. Olha, eu quero dizer para todas as pessoas que estiverem nos assistindo que cada vez mais todas as autoridades que estão envolvidas no momento presente, especialmente agora, segundo semestre de 2012, estão preocupadas nesse enfrentamento. Então, eu queria que a sociedade civil nos ajudasse denunciando os casos nas delegacias ou pelo Ligue 180, que é uma ligação gratuita, e explicar e dar o local, ou pela ouvidoria do Ministério Público também. 127. 127. Por que isso? Porque a sociedade nos ajudando com essas denúncias, não só as mulheres vítimas, nós vamos poder trabalhar melhor o quê? As políticas públicas e nos lugares onde mais está ocorrendo o crime. O MP com você agradece a participação da doutora Catarina Cecim-Gazelli, procuradora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Lembrando que o programa está sempre de portas abertas para a senhora. Obrigada. E ficamos por aqui, agradecendo também a sua companhia. Você pode participar do MP com você enviando e-mail com críticas e sugestões para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e esse é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, numa parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.